Então, boa noite, meu nome é Amanda, eu sou diretora residente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e é uma honra para mim estar aqui acompanhada de dois grandes nomes da medicina de família e comunidade, que vou carregar para sempre esse momento aqui na minha história, tá? Agradeço muito ao Ricardo Donato Rodrigues pela presença conosco e ao João Werner Falck pela presença também aqui conosco, por ter cedido esse tempo precioso de vocês para um breve bate-papo e em homenagem ao Dia do Médico de Família e Comunidade, nós da sociedade gostaríamos, né, de homenagear a vocês, que são figuras importantíssimas para que nós estivéssemos aqui. Bom, eu queria apresentar o Ricardo Donato Rodrigues, que é professor associado, aposentado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutor em saúde coletiva e criador de uma das 3 primeiras residências de medicina de família e comunidade do nosso país, nosso Brasil, lá no ano de 1976. Obrigada pela sua presença, Ricardo. Queria também apresentar o João Werner Falck, que é médico, né, ele é especialista em medicina de família e comunidade, tem mestrado e doutorado em ciências médicas, é professor titular e ex-chefe em 3 gestões, né, do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também foi presidente por 5 vezes, né, da nossa Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e é ex-diretor também de titulação em 2 gestões, né, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Bom, nesse momento desse bate-papo, eu queria, além de agradecer, claro, que eu já falei aqui, a honra de estar aqui, eu queria começar, talvez, pelo Donato, né, para o senhor falar um pouco para a gente como foi e como está sendo ainda, né, a sua trajetória aqui na medicina de família e comunidade, como médico de família e comunidade, Donato. Então, Amanda, eu que agradeço estar com vocês, com você, Amanda, com o Falk e com todos, né, com todos. Na realidade, é assim, faz muito tempo, né? Faz muito tempo que a gente começou nessa estrada, em 1976, como você lembrou. Então, na realidade, eu era médico clínico lá da UERJ, da Faculdade de Medicina. E nós temos uma história lá nas Ciências Médicas, nesse período. Estou falando de 76, eu me formei em 69, na década anterior. E foi um período em que nós tínhamos no país uma dificuldade nacional, do ponto de vista político, né? Nós vivíamos um período de ditadura no país e havia um movimento estudantil muito grande. Dentro desse movimento estudantil, nós nos interessávamos muito pela questão do ensino médico no país e pela prática médica e da relação entre essas duas coisas. Então, eu me envolvi naquele período da graduação com essas questões da formação e da prática médica que nós criticávamos, uma crítica grande em relação ao que se passava. Nós não. No Brasil existia uma discussão muito grande a esse respeito, tanto assim que nesse período se iniciou, não é, um movimento em nível nacional de reforma sanitária, movimento de reforma sanitária no Brasil, que lá nos anos 80 vai resultar, né, na Constituição do SUS, enfim. Então, tem essa história lá na minha escola, então eu não estava só, eu estava junto com outros companheiros que se envolviam com essas questões. E foi dentro desse panorama que a gente, entendendo que havia necessidade de mudança da prática médica, da organização da saúde no país, e que, para tanto, seria necessário também mudanças do ponto de vista da formação, é que a gente entendeu que seria necessário uma pós-graduação no sentido de estabelecer, organizar no país a atenção primária à saúde. Até então,
ela era absolutamente desorganizada e as necessidades de atenção primária eram feitas nas outras unidades de saúde, principalmente na rede hospitalar, na rede de urgência, em grandes ambulatórios que existiam à época. Então, era um período que a gente não tinha SUS e que a gente não tinha medicina de família e comunidade. Não tinha ainda ocorrido a conferência sobre cuidados primários de saúde, a conferência internacional promovida pela OMS, que só ocorreu em 1978, só veio acontecer em 78, 2 anos depois da criação dos programas de residência, que foram 3 programas que a gente vai tocar mais adiante. Mas, enfim, foi assim que eu iniciei, foi nesse cenário, né, de questionamento do que nós tínhamos do ponto de vista docente, do ponto de vista de formação e do ponto de vista de atenção à saúde no país. Então, e aí, nessa conjuntura, a gente trabalhou com um grupo, com um trabalho coletivo, em que eu estive envolvido na criação do programa de residência à época. Na UERJ se chamou Medicina Integral. A gente pode retornar a respeito disso logo adiante, tá bem? Então, eram essas as primeiras considerações que eu queria fazer sobre o meu envolvimento. Então, eu era clínico, professor de clínica médica, e aí, nesta conjuntura, a gente entendeu que seria necessário um programa de pós-graduação para atenção primária, que nós, à época, denominamos medicina integral, enfim, lá na UERJ. As outras residências tiveram outro nome, a gente comenta adiante. Ok, Donato, muito obrigada. E o senhor, João Werner Falck, que me conta, que compartilha conosco aí sobre a sua trajetória na medicina de família e comunidade. Longa história também, mas eu me graduei em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 1980. Já tem 80. E durante a minha graduação, no final quase do curso, em uma disciplina, eu conheci um local chamado Murialdo, né, Centro Médico Social São José do Murialdo. Hoje, Centro de Saúde Escola Murialdo, aqui em Porto Alegre. Foi um pouco tanto um acaso, né? Eu cheguei lá e me quis conhecer o local, a unidade, os postos, tudo, e me apresentaram, somos nós aqui, nesse projeto aqui, o projeto do Sistema de Saúde Comunitária. Projeto, um texto, um papel, pastografado, como tudo na época era, de umas 6 páginas. Eu li aquilo e disse, puxa, que interessante isso. Isso é inovador, de montão, isso é uma coisa revolucionária, mas eu me identifiquei muito aquilo. Eu achei aquilo genial. Sabe, inovador é genial. É uma loucura isso aqui, mas é bem interessante esse projeto que eu li. Mas tudo bem, isso foi no 5º ano de medicina. Quando eu me formei, em 80, eu tinha escolhido uma residência para fazer. Lá, no Mundial do Bic, uma residência lá, era chamada residência em saúde comunitária. Era uma residência que já existia há 6 anos, em saúde comunitária, e era uma residência médica e multiprofissional. Eu acho, até hoje acho, que a primeira residência multiprofissional, interdisciplinar, ou integrada de saúde do país, foi no Murialdo, eu acho. Não conheci o Brasil inteiro, nunca achei nenhuma residência multiprofissional, não só médica, multiprofissional, antes da do Murialdo. Primeiro não sei, mas acho que sim. Então, a residência médica e multiprofissional integradas, né? Eu achei aquilo genial também. Aí, quando tive que escolher uma residência para fazer, antes ainda, eu entrei na medicina muito bem colocado no vestibular, tá? E terminei o curso bastante bem. Aí eu vou fazer residência no Murialdo, de saúde comunitária. Aí meus colegas disseram para mim o seguinte, mas Falck, tu foste um bom aluno de medicina, tu foste, inclusive, monitor de medicina interna, clínica médica, monitor de outras áreas também, bom aluno. Por que tu faz uma residência legal, assim, faz uma cardiologia, uma cirurgia,
outra qualquer, ou até medicina interna, clínica médica, que é uma área que tu fizesse monitoria e tal, fosse monitor, vai fazer isso no Murialdo, em saúde comunitária. Mas que desperdício. Minha família, mesma coisa. Meu pai, minha mãe, vai fazer isso essa tal de saúde do Murialdo, porque não para uma residência em cardiologia, uma residência bem mais legal. Mas eu contrariei minha família, contrariei meus colegas, e então fazer em saúde comunitária sem essa residência. E comecei em 81 essa residência, né? E lá eu conheci o Busnello, que era o autor, Elis da Rigo Busnello, que era o autor daquele, principal autor dos 4 autores daquele projeto Questão de Saúde Comunitária. Ele era o diretor do Murialdo na época, chamado médico-chefe do Murialdo na época, mais tarde diretor, chamado a esse cargo lá no Murialdo. Eu conheci e achei um cara extraordinário, um cara inovador, sempre à frente do seu tempo, pensando sempre muito à frente do seu tempo, muito, muito... ele era um médico psiquiatra, né? E, esse cara é louco, um psiquiatra louco. Tá inovando um monte de coisa que não tem nada a ver, isso aí não, né? Então, eu estava vendo como um louco, assim, como um cara, que é um cara à frente do seu tempo. Ele tinha feito mestrado em saúde pública na Johns Hopkins University, Estados Unidos, na Johns Hopkins, mestrado em saúde pública. E veio para o Brasil com anos disso, né? Com um monte de ideias malucas na cabeça. E uma delas é que é uma residência médica e multiprofissional na área chamada de saúde comunitária. Aí eu comecei a ter uma contato com ele e comecei a aprender um monte de coisa com ele. Ele era psiquiatra, mas com uma fusão muito de atenção primária à saúde, para a saúde do que chama depois de medicina de comunidade. Ele e um grupo que ele coordenava no Murialdo eram muito inovadores, eram muito fora da casinha na época, né? E eu adorei aquela residência. E a fiz, e a concluí. Só que, quando, nesse meio tempo, né, no mesmo ano que eu entrei, em 81, já havia 3 residências, que o Nosso chegou a citar, residências nessa área no Brasil. Uma, e segundo consta, segundo se sabe, é difícil comprovar isso, todos iniciaram em 76, em março. Né? A Donato iniciou essa medicina integral na UERJ, no Rio de Janeiro. O Busnello, isso é uma residência em saúde comunitária no Murialdo, em Porto Alegre. E o Guilherme Montenegro Abate, que é da Universidade Federal de Pernambuco, já falecido, tinha uma residência em medicina comunitária, lá na Grande Recife, em Vitória de Santo Antão, na cidade vizinha Recife, residência em medicina comunitária, saúde comunitária, medicina, saúde comunitária, medicina comunitária, medicina integral. O curioso, Donato, Guilherme e Busnello não se conheciam. Uma coisa, eu achei incrível, né? Não se conheciam, mas todos tinham, e o Donato pode falar mais sobre isso, tinham muita vivência em educação médica, muita participação, né, em eventos de educação médica e tal. O Donato pode confirmar isso, até aprofundar um pouco mais essa questão do porquê essa coincidência tão interessante, né? E tem também isso que o Otto comentou, que isso foi antes de Alma Ata, a Conferência Mundial, né, de Tempo Primária Saúde. Esse tempo foi criado na Alma Ata, né? Tempo Primária Saúde foi criado na Alma Ata, né? No Cazaquistão, em 78, né, Donato? Sim. E isso tudo, eu lendo o projeto do Murialdo, do Murialdo, em 75, projeto, e da residência, em 36, e da Mata, tem tudo a ver. Então, essas pessoas estavam, Donato, Busnello, Abate, estavam à frente do seu tempo, de montão, precursores de Almata, com coisas que a Almata veio a configurar, né, anos depois. Bom, aí, feita minha residência, eu concluí, mas achei que a minha parte clínica não estava tão boa assim. Eu fui um residente bem destacado. Mais ainda, mesmo quando eu estava na residência, em 81, a Comissão Nacional de Residência Médica, a CNRM, Nacional de Residência Médica, fez uma resolução
07/81, que unificou o nome dessa unidade. Pegou os nomes que existiam e juntou um nome só. Então, criou a residência médica com o nome de Medicina Geral Comunitária. E meio que juntou os nomes, né? E no mesmo ano, né, o Busnello teve um grupo de pessoas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, um encontro de coordenadores de residências que sabia que existiam na época, e o Donato, infelizmente, não estava nisso, deveria estar, mas não foi sabendo disso, né? Se reuniram em Petrópolis, Rio de Janeiro, para debater sobre os rumos das residências nessa área, já que já havia que ser criada para a CNRM o nome de Medicina Geral Comunitária. E eles decidiram, entre as coisas, criar uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Medicina Geral Comunitária, lá em Petrópolis. E aí também criaram a diretoria, composta por quem? Pelos 8, 9 pessoas que estavam presentes na reunião. E o Busnello foi escolhido como presidente da cidade. Então, o presidente da cidade foi o Busnello, de Porto Alegre. E junto tinha gente importante também ali, né? O próprio Kurt Klessel, de Pelotas, que é um cara também já falecido, um cara genial, que eu conheci pessoalmente bastante. E tinha também, enfim, bastante de pessoas já importantes na época, já e mais tarde, mais ainda. O Guilherme Abate, né? Lá de Pernambuco. Essa formação. Mas aí eu acabei de resolver o Mundial, eu disse, mas minha clínica está tão boa como gostaria. E esse dia pensando meus colegas, e fiz residência depois em clínica médica, medicina interna, no Hospital de Porto Alegre. Mas foi residência minha também, que me ajudou bastante a qualificar em clínica. Mas eu jamais, depois disso, me dediquei à medicina interna, ou clínica médica. Nunca mais. Pouquíssimo. Né? E sempre me dediquei mesmo à medicina de família e comunidade. Quando chegou... bom, na sequência, depois, é uma longa história, mas na sequência, eu tive uma possibilidade de participar da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E militava já depois, que acabei a minha residência no Mundial, eu passei a militar muito em várias instâncias, defendendo a medicina geral comunitária. Defendendo. E uma das minhas é um grupo de trabalho que havia na Associação Médica do Rio Grande do Sul, a MRIGS. E esse trabalho, a gente conseguiu, então, designar pessoas para participar da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E fui para lá. E fui de ônibus, Porto Alegre até Brasília, e participei Antes saindo, teve um encontro de residentes e ex-residentes de medicina geral comunitária, em Petrópolis, Rio de Janeiro também, que os residentes lá, conseguiram localizar, né? Tudo na época era por carta, do correio. Vejam bem, na época não havia e-mail, não havia internet, não havia quase computador, não havia telefone celular. A comunicação era super complicada no país. Tudo por carta, escrita à mão, ou datilografada, passada no correio, os correios, ou por raros locais que tinha telefone fixo. Quase ninguém era rico o suficiente, nosso grupo, para ter telefone em casa, fixo em casa. Fiz lá o telefone da MRIGS, para falar com as pessoas do resto do Brasil, né? E que em algum local na cidade, cada um que tinha um telefone fixo disponível. Aí, na conferência na sala de saúde, nessa encontro de residentes, um ano antes, alguém colocou, olha, vai ter o ano que vem, daqui a uns meses, uma tal de 8ª Conferência na saúde. Vai ter, o que é isso? Não sei bem o que é isso, mas deve ser coisa importante. Vamos lá? Vamos. Então, todo mundo que puder, vamos divulgar os residentes, ex-residentes, para Brasília, daqui a alguns meses, a tal de 8ª Conferência na saúde. E a gente foi, um grupo lá importante. E foi marcante participar daquela conferência. A 8ª conferência é a mais importante de todas que já aconteceram. E lá a gente acabava, no fim da tarde, à noite,
se reunir, nós, os médicos gerais comunitários, nos reunimos, médicos e médicas gerais comunitários, nos reunimos para debater o que fazer. E eu levei a procuração do Busnello, que é então presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Geral Comunitária, que essa cidade estava já parada, totalmente inativada, há vários anos. E veio uma procuração do Busnello, dando plenos poderes para mim, para organizar uma diretoria nova da cidade. Aí a gente organizou, e eu fui eleito lá pelo grupo presidente da cidade, pela primeira vez, nessa conferência. Né? E a gente, na época, como não tinha, a dificuldade de comunicação era grande, o que se decidiu lá? A diretoria tem que ficar só numa cidade. Tem que ter uma cidade só, porque não tem como se comunicar com pessoas diversas, avião, ônibus e tal. Então, a diretoria ficou toda em Porto Alegre, a diretoria executiva. E se criou, então, a ideia de criar um conselho diretor, com os presidentes, e cada estado presente tinha uma ou duas pessoas, para presidente, que eram parte do conselho diretor. E eu dizia assim, olha, então, depois disso, fazia o seguinte, a gente ligava, então, a Damo Hicks, que o telefone disponível para nós, no Rio Grande do Sul, telefone fixo. Então, às 8 horas, vamos ligar para Petrópolis, lá com os residentes médicos lá em Petrópolis, 8 horas. Né? Damo Hicks lá, alô, tudo bem e tal. Às 8h30, 8h15, 8h30, vamos ligar para Vitória, Espírito Santo, grupo de lá. Né? 9 horas, vamos ligar para o pessoal lá de Minas Gerais. Então, a gente tinha um telefone fixo, meia hora, e todo mundo tinha que um telefone fixo de cada local, que pessoas iam lá para poder se comunicar. O restante era tudo por carta, escrita à mão, no correio. E aí, na conferência, a gente resolveu, então, refundar a sociedade, reativar a sociedade pela vez, e reativamos, inclusive depois de cartório, toda a parte formal, em cartório e tudo mais, reativamos oficialmente, e eu fui presidente, pela primeira vez. E mais ainda, a gente decidiu que ia fazer, o pessoal de Minas, que eram 3 ou 4 médicos residentes, mais médicas residentes de 7 Lagoas, Minas Gerais, residentes lá, vamos fazer um congresso brasileiro. Esse ano ainda. Ele disse, não vai dar certo isso, é impossível. Impossível. Mas tudo bem, né? O pessoal da lá, não, vamos fazer um pré-campeonato de medicina geral comunitária em 7 Lagoas, tá? Lá, os residentes vão organizar. Tudo bem, ok. E fizeram. Organizaram um grande congresso, um maravilhoso congresso, né? Que foi um grande evento que a gente teve no Brasil, claro, nem se compara com os atuais congressos, com número de pessoas, mas inovador, com participação fundamental de pessoas, e também e o pessoal, a gente de Porto Alegre, da executiva, deu umas sugestões de nomes de palestrantes, pessoas e tal, mas quem de fato organizou e escolheu os palestrantes foi o pessoal de 7 Lagoas, esses residentes. Eram 3 residentes e um médico residente que organizaram. E com nomes que eu depois acabamos vendo, que são nomes que na época eram importantes e que depois ficaram gente muito importante do Brasil, que a gente nem conhecia. Escolheram gente muito boa. E uma coisa bem importante também, que decidiram foi o seguinte, vamos chamar amigos e inimigos. A gente quer ver o que os inimigos querem dizer. Então chamaram gente lá que era contra existir essa idade. A gente era contra existir residência nessa área. Né? Gente que defendia que a graduação era suficiente para fazer um médico generalista, médico geral, generalista, não tinha que ter residência. Basta acabar a graduação e está muito bom já. Trabalhar em postinho de saúde. Para que residência? Besteira. Né? E gente que defendia um monte de coisas diferentes, tal, assim. E a gente foi lá para debater, né, sobre isso, com quem defendia a área e quem era contra. E os embates foram, assim, ferrenhos no Congresso, mas muito bons. E a gente ainda decidiu, eu era presidente, decidiu refazer a diretoria, uma nova gestão da diretoria,
A primeira gestão foi só de um ano, né? Até o Congresso, mesmo ano. Menos de um ano até. Aí a nova diretoria eu fui reeleito como presidente da cidade e a diretoria se manteve parecida, mas incorporamos gente diferente também a partir dali. E aí, depois da sequência, teve outros congressos. Depois, no ano seguinte, o congresso foi em Florianópolis, Santa Catarina, né? O ano seguinte, Ouro Preto, onde a Amanda a residência hoje. Esse foi Ouro Preto, né? Um a cada ano, um congresso, que é uma coisa complicada de organizar. E Ouro Preto tem um problema seríssimo, que então a pessoa que estava presidindo inteiramente a cidade, tá, ela resolveu que deveria, questão partidária, tá? No Congresso nem falam sobre isso muito, mas ela está presidindo a cidade, de Porto Alegre aqui, ela tinha uma ligação a um partido político de esquerda, o PCdoB, e resolveu que a diretoria devia ir para Minas, interior de Minas, onde havia gente, colegas dela, do PCdoB. E o pessoal disse, não podemos fazer isso, porque a gente acabou a residência agora, eu vou para Goiás, ela vai para Belo Horizonte, outro vai para não sei para onde, não tem como, não, mas tem que pegar a diretoria e tal. Então a diretoria foi levada para lá, algumas caixas de material, papel, foram levadas para lá, e a cidade nunca mais se reuniu, por anos. Foi desativada, totalmente desativada, durante alguns anos. E vou contar mais na sequência depois, que nas reativações, foram 3 reativações, cidade de terço, teve depois disso. O Ouro Preto foi um congresso bem interessante, pequeno, o menor de todos em número de participantes, né? Mas teve foi um bom congresso, mas só que essa tristeza no final, de eu sentir que não ia dar certo aquilo. A cidade ia terminar, e terminou. E foi reativado anos depois. Já falei demais já por enquanto. Vou passar para o Donato um pouquinho agora, na sequência. Muito obrigada pela sua contribuição, Foch. A história de vocês, né, o que chama muita atenção é da trajetória de vocês como médicos de família e comunidade, se encaixa na história da nossa especialidade no nosso país. Daí a grande importância, né, de nós termos a presença de vocês aqui hoje para homenagearmos o Dia do Médico de Família e Comunidade. Porque a história de vocês se encaixa na história da medicina de família e comunidade, na trajetória de vocês, se encaixa na história da MFC no Brasil. Né? Então, é de suma importância a gente estar tendo esse momento aqui. Agradeço muito, novamente. E aí, eu gostaria de lançar ao Donato a pergunta, né? Que eu, como uma futura médica de família e comunidade, já concluindo aqui a minha residência, gostaria de saber, Donato, o que o senhor pensa que hoje nós temos como desafios dentro da nossa especialidade? Então, Amanda, o Falk fez uma menção sobre as pessoas que eram contrárias à existência de uma residência nesta área da medicina de família e comunidade hoje. Né? Portanto, a gente tem uma história, né, de dificuldade de afirmação da nossa especialidade, desde aquela época. E foi uma época, você fez referência, e Paulo também, de que foi um período em que se criaram 3 programas, foram criados 3 programas de residência, um em Porto Alegre, um no Rio de Janeiro e um em Vitória de Santo Antão, região metropolitana de Recife, em 1976, com todas aquelas dificuldades de comunicação que Falk chamou a atenção, Falk colocou. Pois bem, nós não nos conhecíamos efetivamente e tivemos um primeiro encontro em 1978, sem nos conhecermos. Lá a gente soube que havia uma residência em Porto Alegre, em Murialdo, lá em Vitória de Santo Antão, e a nossa no Rio.
Veja bem, isso em 1978, em Campinas, numa reunião promovida pela ABEM, antes do Congresso Anual da ABEM de 1978. Esta reunião em Campinas foi um seminário promovido para exatamente discutir a formação nesta área da medicina de família e comunidade hoje. E naquela reunião houve exatamente esse debate sobre necessidade ou não. Realmente havia, não é? Havia uma dificuldade, enfim, de entendimento da necessidade de uma residência, de uma formação nesta área. Esta questão não se esgotou naquela época. Isso se retornou, só para exemplificar, em 98, 99, muitos anos após, não é? Quando a Comissão Nacional de Residência Médica deu continuidade a uma discussão sobre as especialidades médicas no Brasil. E neste processo de discussão das especialidades médicas no Brasil, que envolvia Conselho Federal de Medicina, Ministério da Saúde, enfim, as organizações interessadas e que tinham a ver com essa questão das especialidades médicas, uma das propostas é de que a medicina de família e comunidade, à época ainda geral comunitária, ela ficasse como ela não devia, ela deveria ser mantida como especialidade, e o programa de residência deveria ser mantido, enquanto a graduação não desse conta da formação do generalista. Então, veja, décadas depois, né? Quer dizer, já estamos em 98, 99. E esta questão ainda retorna em alguns círculos. Não é necessário, a medicina de família é realmente uma especialidade importante no país. Então, esse eu acho que é um primeiro desafio. E aí, o que eu percebo é de que há uma incompreensão do que seja a especialidade. As pessoas não entendem. E boa parte da sociedade não entende. E muitas áreas da nossa área médica, né, muitos círculos, inclusive círculos acadêmicos, ainda trazem algum ponto de discussão a esse respeito. Né? Então, a gente vê, por exemplo, alguns programas hoje, né, que vêm sendo lançados ao longo do tempo pelo Ministério da Saúde, no sentido assim, de que a medicina de família e comunidade vai fazer prevenção, ela vai ser a porta de entrada, ela vai ser o primeiro contato das pessoas com o sistema, mas não traz a questão da importância efetiva da medicina de família e comunidade para a saúde no seu contexto mais global, da atenção à saúde, da promoção, da prevenção, das ações comunitárias, não é? da saúde mental dentro da especialidade. Portanto, não se tem ainda hoje, eu vejo como um desafio, esta questão da definição da medicina de família e comunidade, do seu escopo concreto. E, para isso, a gente precisa pensar como é que isso se justifica, não é? Por que essa dificuldade de entender? Na realidade, a nossa formação até hoje ela é muito calcada na medicina flexneriana, no modelo biomédico, no modelo da saúde como tratamento de doença, e tratamento de doença numa perspectiva hospitalar, dentro de uma perspectiva, de um modelo de atenção à saúde calcado, centrado na doença, na medicina hospitalar, na atenção hospitalar, levada adiante por especialistas biomédicos. Não é? Então, com uma formação centrada num determinado paradigma. E para você... Então, eu acho que essa é uma dificuldade. A medicina de família e comunidade centrada no modelo biomédico é uma medicina de família reduzida, reducionista. Ela não alcança aquilo a que ela se propõe.
não é? Quer dizer, a perspectiva de atenção integral às pessoas, numa perspectiva, não é, numa atenção centrada nas pessoas, a abordagem familiar, a abordagem comunitária, integradas, articuladas de uma maneira, portanto, de um modelo complexo de atenção à saúde, e, portanto, isto, do ponto de vista da formação, ainda é um grande problema. E é exatamente este o caminho para mudança de modelo, de reorientação de modelo assistencial, que se fala desde lá do início da reforma sanitária brasileira. Eu entendo que, neste caminho da reforma sanitária brasileira, a Constituição do SUS foi um marco, óbvio, é uma conquista do povo brasileiro, não é? É uma conquista que trouxe e traz benefícios inquestionáveis. Antes, como era? Você não tinha um sistema público capaz de atender a população. Atender do ponto de vista clínico, atender do ponto de vista de abordagem familiar e abordagem comunitária. Você não tinha essa estrutura. Os serviços públicos eram restritos, mais a área hospitalar, ambulatorial de grandes ambulatórios, e, em grande parte, a assistência clínica era previdenciária. Tinha acesso quem era trabalhador com carteira assinada. Era quem era empregado no mercado formal de trabalho tinha acesso. Quem não tinha, não fazia parte desse quadro, tinha uma dificuldade muito grande de acesso à clínica, fora as outras formas de abordagem. Então, esta mudança é uma mudança. Para mudar esse modelo, você tem que mudar. Não basta você só reorganizar. O que aconteceu? Aconteceu no primeiro momento da reforma sanitária que o grande foco, com justiça, foi focado na Constituição do SUS e na intensificação do Ministério da Saúde antigo, com suas práticas de prevenção, os programas de imunização, enfim. Então, era um modelo de saúde pública antigo, de modo que e isso fazia todo sentido naquele momento. A gente está falando, então, da implantação do SUS, 88, e depois da sua implantação real com as leis orgânicas da saúde a partir dos anos 90, 91. Né? A lei 8080 né? Então, com a Constituição, enfim, do arcabouço jurídico necessário para a implementação do SUS. Ele, criado em 88, só vai ser implantado efetivamente, do ponto de vista concreto, e implementado nos anos 90. Então, o que a gente tem é que, realmente, e isto era fundamental para você resolver aqueles antigos problemas, as pessoas não tinham acesso. Então, com o SUS, aí passava a ter acesso a toda a rede de serviços. Foram testados modelos anteriores, com a atenção integral, ações integradas de saúde, depois o Sistema Único Descentralizado de Saúde, SUDES, que vieram na década de 80, 90, não é? Até a implantação definitiva do SUS. O que, então, esse modelo ele atendia basicamente a grandes problemas que a gente tinha antes do SUS, que era a falta de acesso para a maioria das pessoas, a absoluta fragilidade da prevenção às doenças. O Ministério da Saúde era pobre, rico era a Previdência Social, a assistência médica da Previdência Social. Apesar da falta de recursos, ainda assim era o órgão com um orçamento muito maior, 10 vezes maior que o Ministério da Saúde à época. Então, naquele momento da reforma sanitária, você caminhar no sentido de implantar o SUS e de implementar, fortalecer a saúde pública, o Ministério da Saúde, estava correto. Mas isso deixou, num segundo. Então, a primeira etapa, a gente diz hoje, a primeira etapa da reforma sanitária se esgotou nesse momento.
Mas a reforma sanitária do Brasil não se esgota com esta implementação do SUS. Era necessário, então, você dar continuidade a este processo de reforma exatamente com a reorientação do modelo assistencial. E nisto entra a medicina de família e comunidade, não da perspectiva reducionista biomédica. Você tem que ampliar do ponto de vista conceitual. Você tem que trabalhar com uma outra noção de saúde que não aquela, não é? Que vai além da questão das alterações fisiopatológicas produzindo quadro clínico. Não é? Você tem uma história, o adoecer, o processo de adoecer, o processo de saúde é mais complexo, ele envolve o cotidiano das pessoas, envolve a nossa inserção social, envolve as nossas condições, envolve nossa cultura, envolve, enfim, o nosso tempo, a sociedade. Não é? Então, é um processo muito mais complexo, e é com isto que a medicina de família e comunidade, não é, se apoia no sentido de efetivamente caminhar na direção daquilo que é necessário e daquilo que ela é capaz de fazer. Não é fácil, e isso não se repete, por isso que é importante a gente ter isso bem marcado. No Brasil existe uma história, começou lá em 76, essa história de organização, né? A medicina de família e comunidade começa com programas de formação, programas de residência, vai se organizando, se estrutura, você tem a especialidade estruturada. Então, você tem essa história e você tem esse caminho processual que ainda não se esgotou de reorientação do modelo assistencial a partir de uma atenção primária bem organizada, com medicina de família e comunidade, com uma conceituação que transcende a biomedicina, para se situar num campo sistêmico, de um paradigma mais abrangente, de um paradigma que a gente, de natureza sistêmica, especialmente o paradigma biopsicossocial, espiritual ou existencial, como queiram. Não é? Então, este eu acho que é o grande desafio. A gente, efetivamente, conseguir que os nossos programas de residência, inclusive, eles possam ter essa perspectiva, ter essa formação com base sistêmica, para que a gente possa atuar efetivamente, e não é fácil. Eu estou falando não é fácil, porque quando eu olho a experiência internacional, não é assim que ela se processa. A estratégia saúde da família é um dos modelos mais robustos de atenção primária existentes no mundo. E isso é reconhecido em vários países. Daí, né, pensar em Inglaterra, nessas relações que a gente estabelece através da sociedade brasileira, através dos eventos, dos congressos, tanto no Brasil como no exterior, da Organização Mundial da ONCA, dos médicos de família, e na América Latina, com a Confederação Ibero-Americana de Medicina Familiar, que fazem um intercâmbio, fazem eventos, promovem discussões a respeito. Quando a gente vai, e aí tem intercâmbio, tem visitas, quando a gente vai observar, o modelo brasileiro é muito evoluído, mas ele ainda carece de avanços, tanto que a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, a gente precisa avançar. Então, a gente precisa expandir a nossa formação de especialistas, expandir os serviços de atenção primária, da estratégia de saúde da família, com unidades básicas e equipe multiprofissional, isso é absolutamente fundamental, e profissionais com essa formação sistêmica. Então, a gente precisa expandir com qualidade a atenção primária para enfrentar aquilo que a gente tem de dificuldade. Um dos desafios, o que você, residente, os residentes de um modo geral, e os médicos das unidades básicas de saúde, os profissionais das equipes, eles percebem sobrecarga de trabalho em muitos lugares. É uma tônica, é uma questão que está colocada. Então, a gente precisa expandir, nós precisaríamos um número muito maior de especialistas em medicina de família e comunidade e de outras áreas. O Paulo estava falando que Murialdo tem a residência multiprofissional há muitos anos. Hoje, nós temos, no Brasil, organizado um programa de mestrado com uma perspectiva profissional, que é o Prof. Saúde, não, o mestrado profissional em saúde da família, que é nacional,
com intercâmbio, com participação de universidades de todo o Brasil. Tem núcleos do Prof. Saúde em todo o território brasileiro. Então, hoje, eu penso que, para a gente enfrentar esses desafios concretos que a gente tem, sobrecarga de trabalho, poucas equipes para uma demanda muito grande para poucas equipes, uma territorialização que não cobre toda a população, mesmo quando você coloca um dimensionamento grande de pessoas cadastradas por equipe, 3.500, 4.000 na nossa realidade. Eu não sei, né? Quer dizer, eu, né, já antigo, já estou aposentado, mas eu nunca teria a condição de estar com uma cobertura, fazendo abordagem na perspectiva da medicina de família e comunidade, da atenção primária que se requer, que a saúde requer, que a população requer do ponto de vista sanitário. Eu não teria condição de oferecer em uma equipe uma cobertura a 3.500, 4.000 pessoas. E aí a gente enfrenta, eu acho que esse é um grande desafio. A gente, enfim, aumentar, a gente ampliar a cobertura com ampliação do número de equipes e com qualificação. E aí os programas de residência têm um papel fundamental a desempenhar. Não pode ser qualquer formação. Eu não posso ser, né, atuar nessa área com uma formação hospitalar, uma formação com outro modelo de entendimento de saúde, que não dê conta da integralidade, porque não basta eu fazer. Agora eu vou fazer clínica dentro do consultório. Que clínica que eu vou fazer dentro do consultório? Ela não ouve, ela não traz, ela não capta, não integra aquilo que é familiar. Eu não olho a família junto. Eu não sei o que a dinâmica, a estrutura e a dinâmica daquela família, daquela pessoa que eu estou, né, consultando, influencia e impacta na sua saúde e no seu curso do ponto de vista de saúde, não é? As dificuldades que a gente tem muitas vezes do ponto de vista terapêutico, não é? Imagina a questão alimentar. Você tem que mudar a sua alimentação. Assim, como é que é a alimentação em casa? Como é que é a família? Qual é a cultura? O que são os hábitos? Como é que isso se... Não é? Se eu faço uma clínica que deixo essas questões de lado, ou deixo as questões comunitárias de lado, vai ser uma clínica capenga, vai ser uma clínica muito mais biomédica, e aí numa perspectiva reducionista. Eu não vou fazer aquilo que o clínico faz, eu vou fazer menos. Então, não é? Eu vou fazer isso menos com um adulto, vou fazer isso menos com a criança, com a saúde materno-infantil e com os idosos. Não é? Eu vou fazer uma clínica reduzida. Eu não vou fazer a clínica do geriatra. A minha clínica ao idoso é da saúde do idoso, em que eu faço atenção, mas eu faço uma atenção com essa abordagem sistêmica, de modo que eu penso que esse é o grande desafio que a gente tem. Eu acho que os programas de residência, e eu acho que a sociedade brasileira de medicina de família e comunidade tem um papel fundamental no enfrentamento desse desafio. Eu acho que a gente tem que caminhar por aí, olhando para frente. E a experiência passada, quando a gente está olhando o passado, o Paulo está contando, eu estou fazendo uns retalhos ali, eu acho que a gente tem que olhar para aquilo como uma experiência que nos oriente do ponto de vista de entendimento dos problemas atuais que a gente tem. Não é? Os desafios que a gente tem estão colocados dentro de um processo. A gente entender o processo ajuda a gente a perceber para onde a gente vai caminhar, porque a gente não pode também caminhar em qualquer direção, senão não vai dar certo. Então, essa seria assim, o grande desafio que eu vejo é esse: ampliar a atenção primária com a estratégia de saúde da família, com equipes, e nessas equipes, médicos de família em quantidade suficiente para fazer frente às necessidades de atenção à saúde das pessoas. Seriam essas observações que eu tenho em relação a esses desafios. É simples assim. Muito obrigada, Donato, por sua palavra. Concordando com o Donato, totalmente.
ressaltar um pouco da questão histórica. Quando eu participei da conferência nacional de saúde em Brasília, conferência, o grande mote, o grande objetivo era criar um sistema único de saúde. Sim. Era acabar com o INAMPS e unificar e ter saúde universal. Sim. Saúde, saiu do lema que saiu dessa conferência, foi saúde como direito de todos e dever do Estado. Sim. Esse lema depois virou e o que deveria ser levado para a Constituição Brasileira, de 88, anos depois. Né? Então, o grande objetivo, a gente muito debateu na conferência, o que ser levado à Constituição Brasileira da área de saúde. E esse mote de lá, da saúde como direito de todo devido do Estado, saiu de lá da conferência e virou um artigo da Constituição Brasileira, né, da área de saúde. E aí, a partir daí, então, se criou, de fato, né, um sistema único de saúde, teve vários nomes antes, e uma lei, a Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, que detalhou o que a tal conferência tinha colocado para levar para a Constituição Brasileira, e a Constituição foi aprovada em 88 e foi essa lei foi criada. Só que o presidente da época, o presidente Fernando Collor de Mello, o presidente Collor vetou boa parte dessa lei. Tudo se referia a financiamento, tudo se referia a controle social e a participação popular em saúde. Aí o presidente do Conazen, da época, chamou algumas pessoas, e eu uma delas, para fazer uma sugestão de redação para uma lei que pudesse reverter os gastos do Collor. Então, eu 4 pessoas, da parte do Brasil, que o Conazens, o Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, pediu para eu, mais 3 pessoas, para escrever uma redação de lei, uma sugestão, um rascunho. Né? E a gente, em pouco tempo, esse rascunho foi apresentado, eu escrevi parte dessa lei, esse rascunho, e um deputado, porque eu sou um ghostwriter, né? Sou fantasma, não parece, obviamente. E a gente conseguiu, em poucos meses, 2 meses depois, reverter boa parte dos gastos do Collor, do presidente Collor. A Lei 8.152, 8142, que eu já escrever. Mas, de fato, a importância disso é que a gente conseguiu tornar, no Brasil, acabar com o NAMPS, ter uma saúde universal, como diz todos devido do Estado. Isso é um marco assim, importantíssimo no Brasil, na sequência da história. Retornando um pouquinho também para trás, a gente estava falando das coisas históricas da sociedade, em 86 teve 3 coisas importantes que aconteceram. A 8ª Conferência, o primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Geral Comunitária em 7 Lagoas, Minas Gerais, e em outubro, isso foi em setembro, tá? Foi em março, depois setembro, em outubro, a gente conseguiu uma coisa que na época foi fundamental, convencer o Conselho Federal de Medicina a tornar essa especialidade médica existente oficialmente no país, o CFM. Então, o CFM, nós aprovamos, a diretoria foi em parte, eu fui lá para a sede do Conselho, que é no Rio de Janeiro, na época ainda, no Brasil. Fomos lá um grupo pequeno de pessoas de vários países, são 6 pessoas, e conseguimos convencer o Conselho, né, a oficializar, reconhecer a medicina geral comunitária com essa especialidade médica, e reconhecer a Sociedade Brasileira de Medicina Geral Comunitária como sua representante oficial legítima. Foi fundamental isso. Tínhamos já a residência já aprovada da especialidade médica na CNRM, residências médicas. A CFM depois foi subimportante, porque o CFM é muito mais importante, né, do que a CNRM. Então foi bem importante também, em 86, esse reconhecimento do Conselho Federal de Medicina. E só depois de muitos anos que a ANB, a Assembleia Brasileira, nos reconheceu. E a gente pôde fazer de título depois disso, que é coisa que eu julgo também a gente pode contar depois, super importante depois da sequência da história. Então, eu queria ressaltar um pouquinho da conferência, da Constituição Brasileira, e de 86 essa reconhecimento do Conselho Federal de Medicina.
Na sequência, depois, tivemos vários congressos depois. E outra coisa, o Donald falou bastante sobre o que seriam os atributos importantes hoje chamada, a partir do ano 2000, chamada medicina de família e comunidade. Até 2000, era medicina geral comunitária. Basicamente, eu sempre lembro a Barbara Starfield, né? Os atributos essenciais derivados da Barbara Starfield, a grande pesquisadora e publicadora norte-americana, Barbara Starfield, que criou atributos, né, da APS, da saúde. E, claro, acesso, integralidade, longitudinalidade, né, etc. E os derivados que o Dado também colocou, de não ser só a clínica, também tem a parte de atenção familiar, comunitária e a competência cultural. Né? Então, são atributos que a gente tem que levar muito em conta para toda a atenção primária à saúde e, claro, para quem é ou deseja ser, para residência, ou deseja ser, ou participa da medicina de família e comunidade. Então, eu tive o privilégio também de conviver com a Barbara Starfield. No Congresso Brasileiro de 1996, Donato, 94, né? de 2004. 2004, no Rio de Janeiro, né? Eu já conheci a Barbara Starfield antes disso, nos eventos que eu tive com ela em Brasília, já conhecia um pouquinho ela, mas em 2004, lá no Rio de Janeiro, na UERJ, meu último período como presidente, na minha quinta e última gestão como presidente da Sociedade Brasileira de Medicina, já chamada de comunidade. No Hotel Glória. No Hotel Glória, no Rio de Janeiro, tá? Onde eu acabei minha gestão, e quem presidiu o congresso foi a Inês Padula, Anderson, esposa do Donato, que presidiu o congresso e eu presidi a sociedade. Aí eu terminei minha gestão e a Inês passou a ser a presidente da sociedade, dali em diante, e eu passei a ser diretor de titulação e certificação, a partir dali, né? Mais duas gestões. Mas lá foi onde eu tive mais tempo de... A Barbara Starfield era a estrela, né? Todo mundo que tinha foto com ela, falar com ela, uma coisa assim, era a popstar, né, do Congresso. Eu já conhecia antes. E depois ela vinha a Porto Alegre também, conheci o Muriel, achei genial o Muriel de Porto Alegre. O que você tem de publicação do Muriel de Porto Alegre? Nada, quase. A gente fazia muita coisa na prática, qualidade, mas não publicava, não pesquisava, não publicava nada. É um problema seríssimo também isso, né? Até hoje, não é mais tanto ainda. Mas na época era muito, muito forte isso. Você tem a foto famosa da Barbara Starfield aqui em Porto Alegre tomando chimarrão, né? A foto histórica também aqui. Mas eu acabei com a Barbara Starfield tendo o privilégio de conviver com ela de várias formas. E a última vez que eu convivi com ela foi em Montevidéu, no Uruguai, em que o pessoal lá queria fazer pesquisas usando o PCA-Tool, que é um instrumento de pesquisa que a Barbara Starfield criou. Então, o pessoal do Uruguai chamou a Barbara Starfield para ir lá para Montevidéu, e mais 3 ou 4 brasileiros eram deles para estar lá em Montevidéu para debater com a Barbara Starfield pesquisas que os uruguaios queriam fazer, né? Então, convivi com ela bastante lá, nesses dias, mais de perto, 3, 4 dias de trabalho intenso lá. Ela veio a falecer meses depois. Então, foi uma última vez que eu tive o privilégio de estar com a Barbara Starfield, né? Foi em Montevidéu, e ela veio a morrer pouco tempo depois. Mas é a pessoa que também será lembrada sempre, né? Para a gente, e sempre levado em conta os atributos da PS que ela criou, porque são fundamentais para quem trabalha na saúde, seja médicos ou não. Sim, até hoje, né, nós falamos e devemos falar sobre esses atributos, né, que fazem parte da nossa formação, também como médicos de família e comunidade. Eu fiquei muito sensibilizada com as palavras de vocês e do Donato, né, a respeito dos desafios, né, da nossa especialidade, e né, nós, né, em breve também estarei com meu diploma, mas nós, médicos de família e comunidade, nós somos comprometidos com as pessoas, né, nós procuramos entender, né, o contexto da experiência dela com suas condições de saúde, né, como elas lidam com o processo,
que elas vivem. Nós utilizamos a ciência, a medicina baseada em evidência, nós centramos o cuidado na pessoa, nós acompanhamos o paciente, toda a família dele no consultório, nas casas deles, ou mesmo nos hospitais, diante, né, dos diferentes ciclos de vida, né? Nós estudamos esses ciclos de vida e os ciclos das existências, né? Nós damos importância aos aspectos subjetivos da medicina, né, com uma conciliação, né, entre a sensibilidade e o entendimento dos relacionamentos entre as pessoas. Nós participamos e nos inserimos na sociedade, né, observando as diferentes culturas, as construções sociais e históricas. Então, isso faz de nós uma especialidade, sim, e nós temos um olhar diferente, sim, para a nossa população. Eu queria perguntar agora aqui para vocês, né, falando já sobre isso, né, da nossa especialidade, o que me toca nela, quais os atributos, né? Aí eu já não vou falar dos atributos da atenção primária, mas os atributos que um médico de família e comunidade deve ter, né? Que atributos deve ter um médico de família e comunidade? Por favor, Donato, queria escutar você falar disso. Então, Amanda, mas me permita voltar um pouquinho em relação à questão dos atributos da atenção primária. Eles são fundamentais. Mas, veja, eu posso entender aqueles atributos, cada um de per si, e não integrá-los numa percepção de cuidado, numa percepção, não é, de saúde, de organização da saúde. E isso tem uma importância muito grande, porque recentemente, há poucos anos atrás, ainda na gestão passada do nosso país, nós tivemos alguns projetos de reforma na saúde, na atenção primária à saúde. Nós tivemos vários projetos e programas depois de mudança do ponto de vista das práticas e da organização das práticas em saúde no país. Pois bem, neste processo de reorganização da saúde na gestão passada, um dos problemas foi exatamente este, que se considerava, olha, a atenção primária, se faz os atributos principais, já é a atenção primária, não precisa fazer os derivados. Isso foi explícito, isso ficou explícito em programas, nas políticas. Foi triste ver isso. Não é? Porque aí você reduz a possibilidade de intervenção, de cuidado efetivo do ponto de vista da atenção primária para atender os problemas, para atender as questões. Não é? Então, essa perspectiva dos atributos é muito importante e elas têm que ser conjugadas. E aí o papel do médico de família eu acho que é fundamental. Eu acho que, neste sentido, não é? O médico de família é aquele que tem atributos capazes de fazer funcionar de maneira adequada os atributos da atenção primária à saúde. Eu tenho que ter competências que me garantam, que me permitam que eu desenvolva de modo adequado os atributos da atenção primária. Eu não vou conseguir fazer isto sem medicina de família e comunidade. Então, eu acho que este é um papel fundamental do especialista em medicina de família e comunidade. Desenvolver competências para estabelecer uma prática de cuidado centrada nos atributos de uma maneira integrada. Eu acho que esse é um papel fundamental e indispensável. E, para isso, ele tem que ter competências centradas no paradigma diferente do biomédico. Eu estou retornando a uma questão anterior, mas é nesta perspectiva. Então, é assim que eu entendo quando eu vejo, quando eu penso num programa de formação de um especialista em medicina de família e comunidade, eu penso no desenvolvimento de competências na abordagem familiar, na abordagem centrada na pessoa, na abordagem comunitária, na abordagem integrada, na compreensão de que se trata de um processo saúde, adoecimento, não é?
A doença não é um estado. Não, ela é um resultado que é temporal. Naquele momento eu estou passando por tais questões. Meu problema no momento é este. Eu infartei, mas isto é um momento de um processo, não é? E não basta eu pensar só ao que causou, não, eu tenho que saber entender esta árvore, ter uma árvore explicativa que me permita entender o curso, porque desenvolveu, mas vai ter continuidade. Qual é essa continuidade, que impacto tem as condições e como é que eu, profissional, lido com essas questões. Então, eu penso que as competências do médico de família são competências adequadas para que ele possa fazer de modo integrado aquelas atributos referentes à atenção primária à saúde. Eu não sei se eu consegui ser claro. Falque, complementa? Não, perfeito, perfeito. E o processo no governo federal anterior foi bem evidente que o processo, porque, de fato, atributos derivados estavam fora, né? E até os atributos essenciais estavam muito limitados, Então, né? E estava um retrocesso que estava sendo terrível, né? Que ainda repercute muito até hoje. Não se conseguiu reverter muito do que foi colocado nisso, né? Principalmente as pessoas que promoveram isso, conheço muito bem alguma delas, inclusive, até no meu departamento aqui, na URGS, inclusive uma delas. Mas, enfim, não importa as pessoas, importa o processo, como processo. Mas eu acho que um grande desafio que nós temos atualmente é o seguinte: a gente tem que, não só o Sistema Universal de Saúde no Brasil, tem que implantar a saúde da família em todas as unidades de base de saúde do país inteiro, o que é uma coisa gigantesca, e tem que ter qualidade. E para isso tem que ter muito mais médicos e médicas de comunidade formadas em residência ou prova de título. Ou seja, especialistas em medicina de família e comunidade, seja por título, seja por residência, melhor ainda, ou por ambos até, para dar conta disso. Só que atualmente a gente tem, assim, não sei o pessoal atual como é que está, talvez somente uns 10, 12, 15% dos médicos e médicas que trabalham em APS, Serviço para a Saúde, no Brasil, são médicos especialistas em medicina de família e comunidade. Então, assim, uns 80% são médicos e médicas que não têm formação na área. Nem residência, nem título, nem formação, né? Ou muito pouca formação. E alguns são autodidatas, alguns são estudiosos, dedicados, outros não nem tanto. Mas é gigantesco o desafio de ampliar o número de residentes e titulados, né, para dar conta e poder preencher essas vagas o mais possível, percentual muito maior de vagas na unidade de base de saúde, no Brasil inteiro, base de saúde, e até na medicina privada, em plano de saúde também, que é um campo também que está muito aberto, né, para quem é médico de comunidade. Mas sim, só pensa, nem na privada, só pensar no SUS. Só a unidade base de saúde é gigantesco. Mas como é que se faz para ampliar um monte de residências, um monte de vagas de residências no Brasil inteiro, né? Se não temos nem preceptores suficientes formados para fazer isso. Então, formar preceptores com qualidade, né? Ex-residentes que possam virar preceptores e serem multiplicadores, né, de outras residências. Outra coisa, residências em várias partes do Brasil. Elas se concentram muito em poucas cidades do Brasil, grandes cidades. E sabe que o que mais fixa pessoas, né, médicos em algum local, não é a graduação. O que mais fixa são as residências. Então, é preciso criar residências, criar ou estimular, aumentar vagas de residências em diferentes partes do país, cidades nem tão grandes, talvez, menores, enfim, distribuídas no Brasil inteiro, né? Para ver se pode fixar as pessoas nessas áreas, algumas mais remotas, mais difíceis de conseguir o provimento de profissionais. Então, acho que esse é um desafio gigantesco, mas que quando foi criada a lei dos mais médicos, tinha um desafio, né, lá de criar 50% das vagas de residência serem para medicina de comunidade, né? Só que isso ficou na lei, né? Isso não foi, de fato, implantado. E se fosse mesmo, como é que seria? Quantos preceptores, supervisores
que sejam de preferência médica de comunidade mesmo, temos que ter para multiplicar. Então, acho que um grande desafio atual, nos últimos vários anos atual, vai ser esse. E é esse. Muito obrigada, Falk. É isso. Eu concordo aí, né? Eu que não tenho nem metade, nem um quarto da experiência de vocês aí, concordo plenamente com o que acabaram de dizer. E para finalizar aqui nosso encontro, eu queria ouvir de cada um de vocês, né? Qual a importância de nós termos a nossa Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade? Qual a importância de estarmos cientes de que nossa sociedade existe e da importância de nos vincularmos a ela, estar por dentro do que está acontecendo? Eu gostaria de finalizar esse encontro de hoje. Eu espero que nós tenhamos ainda muitos encontros aí, ainda para aproveitar e debatermos muito sobre a nossa especialidade, mas me digam, por favor, sobre a importância da SBMFC para nós, médicos de família e comunidade. Pois é, Amanda, isso é uma questão fundamental. Falk estava trazendo, não é, questões agora muito claras e precisas em relação aos desafios, aos problemas que a gente tem que enfrentar. E eu fico imaginando, ele estava falando, né, a gente precisa crescer, a gente precisa ampliar, mas tem que ter tudo, tem que ter preceptor, tem que ter gente formada, tem que ter isso, a gente tem que ter um conjunto de ações que se integram numa política. E aí entra o papel da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, como entra, ao mesmo tempo, o nosso é absolutamente fundamental, por quê? Porque nós somos da área, nós temos especificidade na área, nós temos conhecimento em relação à medicina de família e comunidade, aquilo que é necessário ser implementado, desenvolvido, a partir da medicina de família e comunidade. Mas não basta. A nossa ação, ela está colocada, a sociedade é uma sociedade civil, uma sociedade científica, não é, que se organiza, não é, dessa questão da sociedade civil e da participação popular em saúde, que é um dos princípios, uma das diretrizes do SUS. A participação social em saúde é absolutamente fundamental. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade faz parte desse processo. E aí, né, essa participação que se organiza, e aí tem uma riqueza do nosso SUS, porque ela se organiza em nível dos conselhos de saúde. Ela é constitucional. Os conselhos de saúde, não é? Em nível local, em nível municipal, estadual e nível nacional, tem um papel absolutamente fundamental. A 8ª Conferência Nacional de Saúde inaugurou a participação social organizada no sistema, na saúde do país, nas políticas de saúde. E se nós queremos mudar e não ficar à mercê das decisões dos governos que são transitórios, que passam, mas queremos que seja políticas sejam transformadas em políticas de Estado, nós temos que ter uma força do ponto de vista da participação social muito grande, e a sociedade brasileira tem um papel fundamental nisso. Me parece que esta é a questão assim, que cabe à sociedade brasileira. É claro que ela tem as competências, tem as estruturas, a possibilidade, potencialmente muito importante do ponto de vista de formação e desenvolvimento científico da própria especialidade, mas do ponto de vista das políticas. Ela tem uma responsabilidade muito grande das políticas de saúde, ela tem uma responsabilidade, e aí as políticas de saúde vistas como políticas de Estado, e não de governo. Então, acho que essa é um ponto assim, fundamental para estar colocada para a sociedade, para a SBMFC. Eu acho que essa é uma questão que não se pode deixar achar que está tudo bem, que é fácil, que é simples, que não é que não tem assim, tanta
importância do ponto de vista da condução. Não, aquilo que se passa no nosso cotidiano, dentro de uma clínica de saúde, de uma unidade básica de saúde, das dificuldades que a gente encontra, daquilo que a gente discorda do que está sendo colocado como norma para a gente cumprir e executar do ponto de vista da prestação de cuidados no dia a dia, no cotidiano, não é? Isso tem que ter um basta, e aí não é ação individual, não sou eu na minha clínica, na minha atividade cotidiana do ponto de vista de médico de família que vou resolver. Isso é uma questão que transcende a ação individual. A ação individual, obviamente, que é importante, mas a ação coletiva é muito mais potente e capaz de fazer frente a todas essas questões. Então, eu penso que uma das ações, não é? Se a gente pensar em perspectivas, eu penso que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade tem um papel central nesse caminhar, não é? Das interferências do ponto de vista das políticas, tanto do ponto de vista docente, do ponto de vista de formação, do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista da organização e das práticas de saúde no país, das políticas de saúde que são implementadas. Então, eu tenho que ter diálogo independente com as diferentes forças políticas que estão no poder nos vários níveis de governo desse país. Eu acho que esse é um papel fundamental, e aí traz não só a sociedade brasileira, como a sua diretoria, mas também as estaduais, né? O conjunto da sociedade brasileira. Então, acho que essa é uma questão muito importante, Falk, que você traz, não é que estava trazendo, e eu acho que isso não pode ficar num segundo plano. E a sociedade, eu acho que ela tem trabalhado muito nessa perspectiva. Ela tem tomado, não é, força e desenvolvido projetos, e estabelecido diálogo, e interlocução com os diferentes atores, inclusive com as outras organizações da sociedade civil que discutem a saúde, que discutem as políticas de saúde e a gestão no campo da saúde. A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um marco, e esse marco, para mim, diz o seguinte: a gestão e as políticas de saúde não podem ficar por conta apenas dos gestores formais, porque gestão em saúde, a saúde é uma coisa interessante, é como a educação. Eu não posso pensar em educação sem pensar o próprio estudante. Como é que eu vou pensar que vou fazer uma boa educação se o estudante não está envolvido, se ele não se envolve com o processo de aprendizagem? Na saúde é a mesma coisa. Então, quando eu estou envolvido, eu interfiro na gestão. Eu tenho responsabilidade na gestão. Isso significa que nós, profissionais de saúde, nós influenciamos o processo de gestão da saúde, queiramos ou não, saibamos ou não. Nós fazemos parte do processo de gestão, de um determinado modo. Então, isso é muito importante, e a sociedade brasileira, no caso da medicina de família e comunidade, de coordenar esse nosso caminhar pelo sistema de saúde, pelas nossas proposições efetivas do ponto de vista de mudanças que são necessárias no campo da saúde. Concordando plenamente, Donato, a Sociedade Brasileira de Medicina Geral Comunitária, eu esse Medicina de Família e Comunidade hoje, historicamente sempre foi uma defensora, uma lutadora, né, em prol de quem trabalha com médico de família e comunidade, de quem atua e interage com as formas de desenvolvimento científico, de qualidade científica, desenvolvimento profissional, né, os congressos e eventos para pessoas se qualificarem, e mais tarde, para o título especialista. O especialista também proporciona que muita gente que não pôde fazer residência ou não fez, possa também se titular. E é uma coisa que a cidade tem uma importância fundamental também, né, da parte do título especialista, né, os concursos para título especialista em medicina de família e comunidade. Mas é muito científico e a participação dos associados na nacional, na brasileira, nas estaduais, é fundamental. E ela colocou uma coisa interessante também, nos conselhos de saúde, não Conselho Federal de Medicina, mas Conselho de Saúde. Então, por exemplo, eu sou conselheiro
do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. Sou conselheiro, né? Já fui mais vezes e voltei a ser ano passado para cá, conselheiro, né? Então, a nossa participação popular em saúde também, do controle social, do Conselho Local de Saúde, do seu posto de saúde de trabalho, do seu trabalho de saúde, do Conselho Distrital, na cidade grande, no Conselho Municipal, né? São também fundamentais nossa participação popular, porque isso também faz diferença, né? Para nós, claro, na sanidade, nós, mas para a população, para quem é assistido, que é o nosso fundamento, né? Dar uma atenção à saúde das pessoas, com integridade, dos princípios da Babestaff e os danos com integridade, né? E com qualidade, né? E, então, o nosso trabalho da Sociedade Brasileira de Medicina de Comunidade, com muita paciência histórica, muita persistência, muita luta, historicamente, sempre permanece questão de paciência histórica, mas de persistência, lutas, debates, lutas de qualificação dos profissionais dessa área e de inserção desses profissionais, né, na rede com qualidade. Então, acho que E, da minha parte, assim, por último, quero dizer o seguinte: por que essa nossa apresentação está sendo muito para ser apresentada no dia 5 de dezembro, né, que é o Dia Nacional do Médico e da Médica de Família e Comunidade, certo? Por que 5 de dezembro? Talvez nem todos saibam. 5 de dezembro de 81 foi o dia que foi fundada a Sociedade Brasileira de Medicina Geral Comunitária, que a partir do ano 2000 nós vamos chamar a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, o data da fundação da sociedade, pelo Businello, Kurt Klesel, Lema Bate e outros, lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 81, a gente decidiu fazer coisas regionais primeiro, depois uma lei federal, né, para escolher esse o dia, né, da fundação da sociedade como o Dia Nacional do Médico e da Médica de Família e Comunidade no Brasil. Então, para cá não soubesse ainda o porquê dessa data, essa é a origem dessa data. Bom, muitíssimo obrigada, novamente, pela presença de vocês, por compartilharem tanto conosco aqui hoje, né, é um aprendizado que nós levaremos aí para a vida, para a nossa formação, né, como médicos, como cidadãos brasileiros também, viu? Parabéns pela atuação, pela história de vocês. A gente vai se encontrar ainda mais vezes, eu tenho certeza disso, tá? Obrigada, Donata, obrigada, Falque, pela presença. Vocês querem falar mais alguma coisa, dar uma palavra final aqui para os médicos de família e comunidade que estão chegando aí? Persistam, sigam lutando, sigam se qualificando, lutando, né, em benefício das pessoas, da população, da comunidade, das pessoas que atendem, as pessoas e famílias e comunidades que atendem, né, e buscando qualidade no que fazem, né, e buscando serem, né, bons profissionais, boas referências profissionais, né, de qualidade, de humanismo, de humanidade, não só serem bons clínicos, que é importante ser bons clínicos, mas também ser seres humanos, de muita empatia, de muita vontade de cuidar, tratar bem as pessoas, né? E de buscar que as pessoas possam ter um cuidado de saúde integral, não só a sua doença, prevenção, né? Também, enfim, diagnóstico, terapêutica, né? E acompanhamento, né? Com qualidade, né? E com muito humanismo. Eu acho que essa é uma questão que deve ser muito levada em conta, né? Sendo bons profissionais,
de forma bem integral e abrangente. Eu gostaria, primeiro, de agradecer o reconhecimento de vocês pelo nosso trabalho, não é que é o trabalho de todos, não é um trabalho individual. Então, o reconhecimento aos médicos e médicas de família, entendo assim. E, nesse sentido, eu queria apenas reforçar que nós, médicos e médicas de família, somos atores. E, para sermos atores, é muito importante que a gente não se sinta só, se sinta isolado. É importante que a gente se sinta parte, que a gente se sinta parte de um coletivo de saúde da família, um coletivo de medicina de família. E o papel agregador da sociedade brasileira é muito grande, e das filiadas, das regionais, das estaduais, de modo que é muito importante que a gente se aproxime e participe das nossas sociedades, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, atuando no nível local, atuando no nível regional. Acho que isso é muito importante, que a gente esteja atento, porque aí nós não nos sentimos sós. E aí nós ganhamos força do ponto de vista das nossas proposições. Eu parabenizo os nossos colegas que vivem com tanta dificuldade, com tantos desafios pela frente. Eu reconheço muito o trabalho de cada um e de cada uma nesse sentido. Eu admiro muito a todos vocês. Noto que são essas as minhas palavras. E também, quer dizer, dentro dessa perspectiva, também a nossa participação, o Falco estava chamando a atenção, nos conselhos de saúde. Inclusive, Falco, que eu penso dos nossos residentes, dos nossos programas de residência, criarem estratégias de participação dos programas com os residentes dos conselhos de saúde. Eu acho que isso é um caminho também importante. É difícil, mas é importante. De modo que o que eu trago é isso: nós podemos resistir, e não só resistir, nós podemos traçar caminhos, desde que a gente trabalhe conjuntamente, coletivamente. Bom, muito obrigada a presença de vocês dois. Foi esplendorosa aqui a conversa, o bate-papo, e eu vou encerrar com uma frase do livro do McQueen, né? Ele fala assim: o que significa ser um médico de família? Aí ele fala: para mim, significa que nosso relacionamento com nossos pacientes é incondicional, terminando apenas pela morte, separação geográfica ou consentimento mútuo. Então, muito obrigada, Falk, muito obrigada, Donato. Assim, encerro o nosso bate-papo. Uma boa noite para vocês. Obrigado e boa noite. Boa noite.